a lição, né? Só duas coisas, né? O seu nome era José, natural de Chifre, conhecido como Barnabé, das Consolações. Eu fiquei pensando, mas os dois eram nome dele. Chipre é a ilha. Chipre é a ilha que ele nasceu lá no Mediterrâneo, lá no meio do Mediterrâneo. Então, aula de número 10, Barnabé, o filho da exortação ou da consolação. A consolação é quando a pessoa está muito abalada, triste, você consola ela com um abraço. E exortação, ao mesmo tempo que você consola, você motiva, olha, vai ficar tudo bem, levanta a cabeça e segue em frente. Esse era o nosso irmão Barnabé. Barnabé, irmãos, foi tão importante que ele discipulou, como a música falou também, ele discipula Paulo. Olha, o homem do vulto de Paulo, ele chega e discipula Paulo. É? Por Barnabé. E ele não era dos 12, não era um dos 12. Mas, em Atos, se eu não me engano, João chama ele de dos apóstolos Paulo e Barnabé. Olha que interessante. Vamos ler todos ali o nosso versículo-chave? Atos 4:36. Obrigado, irmãos. Então, nosso alvo da lição é discernir os reais valores da vida cristã. Será que é acumular riqueza aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem? Não é. Também nós devemos ser capazes, no fim da lição, de desejar ser generoso e fazer o bem às outras pessoas, assim como foi nosso irmão Barnabé. Manter-se firme no propósito de ser bênção na vida alheia, importa quem seja, nós devemos ser bênção na vida das pessoas. Então nós temos aí uma figura de uma pessoa consolando a outra com um abraço. Eu acho que todos aqui já sentiram, né, através de um abraço, um alívio que isso traz ao nosso coração. Você precisa de alguém que te console e você recebe um abraço desse, parece que 90% do peso que estava às suas costas sai. Esse foi o nosso irmão Barnabé. Então, a identidade e origem dele. Lê para nós lá, Júnior, por favor. Fazer a leitura. Por favor. Está enxergando? Tá, nossa, eu estou valendo. Você está falando a origem da identidade? Judeu da tribo de Levi, família sacerdotal. Natural da ilha de Chipre, no Mediterrâneo. O nome original José, o apelido dado pelos apóstolos Barnabé, filho da exortação ou da consolação. Obrigado, Júnior. Quais são as suas características pessoais? É um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, segundo o apóstolo Lucas. Encorajador, nato, com espírito acolhedor, marcado por generosidade e discipulado. A sua missão e ministério, ele foi enviado de Jerusalém a Antioquia para apoiar a nova igreja. Foi designado com Paulo para a primeira viagem missionária aos gentios. Ele era influente na expansão do cristianismo no primitivo. Aí nós vemos ali uma outra imagem que ilustra a generosidade. O texto básico da nossa lição diz as características da nossa igreja primitiva, que era ser generosa. Aqueles que faziam parte da igreja primitiva, não faltava nada a essas pessoas. Por quê? As pessoas que integravam a comunidade vendiam suas propriedades e dividiam com aqueles que têm dificuldade na vida. Está faltando um saco de arroz, está faltando, toma um dinheirinho, vai lá comprar. E assim, ninguém tinha necessidade de nada na igreja de Cristo, era a igreja primitiva.
Como eu falei, foi uma das marcas importantes da igreja e todo mundo conhecia pela singularidade em sua época, por causa dessa generosidade. Barnabé, o exemplo dele, ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o valor aos apóstolos, está em Atos 4,37, e colocou-se ao lado dos necessitados. Havia o quê? Nós estamos vendo ali uma imagem de várias pessoas diferentes, né? Havia, apesar de características diferentes, de famílias diferentes, na igreja de Cristo primitiva e na nossa, deve-se haver a igualdade. Aqui, como o pastor, ele ressalta muito bem, né? A única diferente dele e de nós, aqui membros da igreja, diante de Deus, é a responsabilidade que ele tem. Então nós somos iguais diante de Deus. A doutrina da igualdade entre todos os seres humanos é afirmada por Paulo, Gálatas 3:28. Vamos abrir lá em Gálatas 3:28? Aí a irmã Daia vai fazer essa leitura. Gálatas 3:28. Por favor, irmã Daia. Bom dia, irmãos. Nisto, há judeu nele, negro, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Obrigado, irmã Daia. Então nós vemos que o texto aí ele fala da igualdade entre os membros da igreja de Cristo. Barnabé confirma essa igualdade na prática, especialmente no âmbito econômico. A partilha de bens eliminava a distinção entre o abastado e o necessitado. Irmãos, todos eram iguais, todos comiam na mesma mesa, todos se assentavam junto. Aquele que antes pedia na rua, hoje não pede mais, porque ele tem o que ele precisa para sobreviver. Olha as evidências da igualdade na nova comunidade cristã. Nenhum necessitado havia entre eles, está no versículo 34. Distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 35. A prática de compartilhar erradicava ou eliminava a pobreza entre os membros. Então não tinha necessitado na igreja primitiva, pois todos compartilhavam o que tinham. Os laços de afetividade e comunhão. A igualdade prática era sustentada por uma forte afetividade entre os membros. Está no versículo 32. A solidariedade nascia de vínculos profundos e sinceros que promoviam uma vida comunitária e justa. Ficou na cabeça agora o ritmo da música. Das consolações. Generosidade como marca do discipulado. Repartir com quem não tem é extremamente o que Jesus espera dos seus discípulos. Se nós vemos uma pessoa passando dificuldade, não vai doer seu coração? Acho que até na pessoa que não é cristã dói. Tem pessoa que é ruim, vai falar, não quer trabalhar,
Às vezes a pessoa não consegue um emprego, mas a pessoa vai falar, não quer trabalhar. Dói no coração, né? Principalmente nas pessoas que são cristãs. Lucas 12:33 diz: vendei os vossos bens e dai esmolas. A generosidade como expressão concreta da fé. Isso é. Mateus 19:21. Se queres ser perfeito, vende os teus bens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí está o desapego como caminho para a plenitude espiritual. E aquele rico ficou feliz ou triste por ouvir essas palavras, Gilberto? Vende tudo o que tens. Ficou muito triste, né? Ainda concluiu assim, né, Gilberto? Ao compartilhar seus bens com os necessitados, Barnabé mostrou-se um autêntico discípulo de Deus. É claro, irmãos, que nós não vamos deixar nossa família descoberta para cobrir o outro, né? Primeiro os de casa, primeiro os da minha casa, eu como pastor da minha casa, os membros da igreja a quem eu pertenço e depois os de fora, tá? Primeiro os da minha casa, os domésticos da fé, a Bíblia fala depois, e depois aqueles que não pertencem à nossa comunidade. A grandeza dos homens. Repartir como ação voluntária e humana. Compartilhar com quem não tem vai além de suprir as necessidades. Valoriza o ser humano. É você valorizar, é pensar, poxa, aquela pessoa ali poderia ser eu, poderia ser meu pai, meu irmão. Eu dou valor à pessoa quando eu supro a necessidade dele. É um ato livre e voluntário, não é imposto, não é imposição da igreja você fazer isso, é mandamento, mas você faz se quiser. Tinha um homem chamado Ananias, ele era obrigado a vender a propriedade dele e entregar aos pés dos apóstolos. Conhece essa história, Daé? Ananias e Safira? Tinha a propriedade da Esse homem, essa mulher falou, olha, temos uma propriedade, todo mundo está vendendo, entregando aos pés dos apóstolos, a propriedade vale 100 mil, mas a gente vende e fala que era só 50, e a gente entrega 50. Eles foram obrigados a fazer isso? Não. Se ele chegasse e falasse, olha, Pedro, eu vendi por, era 100 mil, eu vendi por 100, mas fiquei com 50, estou te devolvendo 50. Os irmãos acham que ele ia morrer? Porque eles contaram a verdade. Só que eles morreram porque mentiram. Por esse motivo eles mentiram. Repartir como superação do materialismo. Tem pessoa que é muito apegada às coisas que tem muito apego. Repartir valoriza o ser humano acima dos objetos e da posse. Irmãos, quanto que vale uma alma? Quanto que vale uma alma? Vender uma propriedade e dividir o valor mostra que o ser humano é mais valioso que os bens. Por mais no fundo do poço que essa pessoa esteja, irmãos, não tem nada no mundo que compre o valor dessa alma. Você vai lá na Praça da Sé, está aquele mendigo todo mijado e cagado. Para Deus, ele é mais valioso do que qualquer coisa, qualquer tesouro no mundo. O ser humano é muito mais valioso do que bem. As coisas existem para servir as pessoas e não ao contrário. A vida e dignidade humana deve estar acima do apego pessoal. Isso nós vimos, estava dentro do nosso irmão Barnabé. Ele demonstrou através de atos.
vendeu o bem, entregou tudo aos pés dos apóstolos e foi seguir e servir a Jesus Cristo. Discipulador, como nós falamos, né? Enquanto a igreja ficou com suspeita sobre Paulo. Paulo antes perseguia a igreja, maltratava, aprisionava, judiava. Aí daqui a pouco, Paulo volta para a igreja: olha, agora sou irmãos de vocês. Como que você receberia Paulo? Paulo chegou outro dia, deu um tapa na cara do Gilberto, falou: não vá mais para a igreja. Gilberto ficou 2 semanas sem vir para a igreja. Daqui a um mês, Paulo volta e fala: Gilberto, hoje eu sou seu irmão. Paulo: vai para lá, ó, lá ele, vai falar, lá ele, vai me pegar depois. Eles achavam, alguns achavam que era um método novo de infiltração dentro da igreja para tentar acabar com a comunidade cristã. Então nós vemos que ele discipulou Paulo. Revelou-se um mestre, um discipulador de nível admirável. Estirpe significa nível. Por isso e para isso foi enviado a Antioquia. E também lá foi reconhecido como tal. É importante então apresentar as altruístas características do seu ministério de discipulador. O interesse desmedido pelo discípulo. Quem é esse discípulo? Paulo. Paulo foi o discípulo dele. Ele tinha um interesse muito grande em Paulo. E nós vamos ver lá na frente que o discípulo foi ascendendo e ele não teve orgulho, não teve inveja de Paulo, e ele deixou Paulo seguir o caminho natural. E muitas vezes, irmãos, na nossa igreja, nós estamos à frente de um trabalho. Quando alguém se destaca, começa a invejinha. Nós temos de fazer como Barnabé. Temos de focar o reino de Deus e não a minha posição na igreja. Irmão, se tiver outro que seja melhor para o reino de Deus, na figura do vice-presidente da igreja, o diácono, eu tenho a total tranquilidade de me retirar e essa pessoa assumir o lugar para que a obra cresça e não fique lá de eterno lá na função. Se a pessoa tem mais dons do que eu, ele tem que assumir. É isso que Barnabé fez com Paulo. Como eu falei, a igreja desconfiava de Paulo. Deu um tapão no Gilberto e depois volta com a cara mais lisa do mundo falando que tinha se convertido. Olha lá. Ele teve coragem e interveio em favor de Paulo. Acreditou em Paulo e intercedeu por ele junto aos apóstolos como um advogado fiel. Demonstrou coragem ao defender alguém desacreditado pela maioria. Irmãos, é a mesma coisa de um Ayatollah Khamenei ou de algum outro líder aí que perseguia crentes em todo o mundo, entrar aqui na igreja e falar que ele virou cristão. Gera uma desconfiança, isso é natural do ser humano, até para proteção, né? Aí ele cria uma parceria e discipula Paulo. Após viajar para Tarso, Barnabé foi enviado a Antioquia para apoiar uma nova igreja. Ele viu a necessidade de apoio e foi buscar Paulo em Tarso para trabalhar ao seu lado na igreja de Antioquia. E aí ele tem uma visão espiritual, ele é muito sensível. Ele viu potencial em Paulo quando ninguém mais via. Sua atitude reflete o olhar de Jesus, que viu em Paulo um vaso de honra para o reino. Há muitas pessoas hoje com potencial oculto e inexplorável. A igreja precisa de visionários como Barnabé, que acreditam e investem em vidas ainda anônimas, transformando-as em referência.
Os irmãos acham que ainda nos dias de hoje pode ter gente dentro da igreja que precisam de um Barnabé em sua vida? Sempre vai existir, irmão Valmir? Pode repetir, por favor, irmão Valmir? Sempre vai existir na igreja, na comunidade, pessoas que precisam de alguém inspirado pelo Espírito Santo, porque Barnabé é considerado como o Paracleto, né? Ou seja, esta citação foi citada quando Jesus ia ser ascendido ao céu, né? Eu vou, mas deixo o Paracleto para que todos tenham a sabedoria. Então, por escrito, ele é considerado como uma pessoa que tinha a visão do Espírito Santo. Obrigado, irmão Valmir. E realmente, ele é conhecido como um Paráclito, né? O ajudador. Então, ele se assemelha ou ele é cheio do Espírito Santo, e por isso que ele ajuda as pessoas. Você estudou a lição, hein, irmão Valmir? Estudou a lição, né? Humildade é a face da projeção do discípulo. É isso que eu falei, irmãos, agora. No momento que o apóstolo Paulo, ele começa a se destacar no meio cristão, ele foi humilde a ponto de falar, não, importa que eu diminua e Paulo cresça. Deixa Paulo voar alto e eu vou estar aqui apoiando ele. Barnabé chamou Paulo para ajudar em Antioquia. Reconheceu seus dons e maturidade espiritual. Paulo já tinha mais ou menos 10 anos de experiência cristã, evangelizando, testemunhando de Jesus Cristo. Ele viu em Paulo um aliado necessário, não um rival. Nós devemos tomar muito cuidado nos ministérios, irmãos. Quando chega uma pessoa na igreja e essa pessoa tem dons, não precisamos ver essa pessoa como rival, mas como um aliado, porque o que importa não é eu, não é o pastor, não é o irmão Reis, é o reino de Deus que importa. Mas nós já temos cantores. Chegou outra pessoa que canta bem, nós devemos dar oportunidade à pessoa. Tem uma pessoa que ensina bem, se chegar outra pessoa que ensina bem, glória a Deus, né? Eu fico também aqui ajudando, mas ele vai ter lugar à frente para ensinar. Eu não vou achar ele rival, ele é um aliado. E é isso que Barnabé identifica em Paulo. Esse rapaz, esse homem, ele tem dons e ele tem demonstrado ser mais eficaz no reino do que eu. Então vou ficar aqui de paráclito dele. Deixa ele se destacando. Não achou que ele era um rival. Consciência de reino e espírito de serviço. Ele possuía uma visão profunda do reino de Deus. Sua humildade era central no discipulado. Não buscava posição ou glória, mas o avanço do reino, como eu falei. Para ele, se tivesse outra pessoa que assumisse, ele ficava ajudando. Ele não queria ser o destaque diante da humildade que ele tinha. Se alguém quiser falar, me interrompa, tá, irmãos? Só eu estou falando aqui. Aí nós vemos o crescimento natural do apóstolo Paulo. Na viagem missionária, Atos 13, Paulo se destacou. Nós vemos nos textos sagrados vários exemplos disso. Ele realizou vários milagres. Está em Atos 13, 8 e 12. Ele pregou com autoridade, está em Atos 13, 16 a 41. Ele crescia em projeção e Paulo e Barnabé diminuía sem resistência. Ele estava ali para apoiar e ajudar Paulo. Ele não estava ali para rivalizar.
Qual foi a atitude espiritual de Barnabé? Sem sinais de ciúme ou vaidade, aceitou a ascensão do discípulo com alegria. Semelhantemente a João Batista, quando disse de Jesus Cristo o quê? Importa que ele... Isso aí. A mesma postura de João Batista. João 3,30. Motivado não por interesses pessoais. Irmãos, nós vemos briga em igrejas hoje. Morreu o pastor titular da igreja. Os membros não querem aquela pessoa que está lá no lugar. A pessoa não arreda o pé dali. E ninguém, talvez, né? Eu não vou ser leviano em julgar, mas talvez ninguém está pensando no reino de Deus e é escandalizado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas querem posições, lugares em celebrações políticas para ser o importante, mas nós temos de ter pessoas que nos representem lá na política, por isso que eu estou aqui, mas anda de carrão, para cima e para baixo, carro de milhões, só anda de jatinho, e não querem largar o osso, não querem largar o osso, e nós vemos aí o contraste, a igreja primitiva, tudo lhes era comum, nada faltava para nenhum membro da igreja, ninguém passava necessidade, ninguém. E essa semana eu até mandei um vídeo para o irmão Beto, eu acho, o pastor lá falando como ludibriar os membros. É uma coisa, a pessoa não tem o temor de Deus mesmo, não. Quando a mão de Deus pesar, aí ele vai sentir o que ele fez. Se for filho, aí ele vai, às vezes tem uma chance de retornar, né? Tem treinamento, irmão Jéssica? Nossa. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão de tonalidade. Eu lembro que eu fui, quando eu estava desviado, aí poxa vida, eu estava no fundo do poço. Aí rapaz, está passando essa sessão do descarrego aqui, eu vou nessa igreja. E tinha acabado de abrir aquela Universal no centro de São Bernardo. Eu fui. E é o Espírito de Santo, de certa forma, nos chamamos para Jesus. Fala, procura, você está sedento. Aí eu fui. E aí, você gastava quanto na noite? R$1.000? Você vai dar quanto? 700? 700? Não, 700 é pouco. 700 é pouco. E era assim. Aí te comove, te constrange. Poxa, mas eu dava 1.000 numa balada e eu vou só dar 50 na oferta. Você fala, poxa, Deus merece mais, né? Aí várias pessoas caem. De maneira de extorquir, mas ali eu estava totalmente
doido de cocaína na cabeça e bebida e tudo que é droga no meu corpo. Então eu usava mesmo e eu gastava porque eu estava ali, motivado para mais prazer carnal. Agora eu estou, como diz, né, o nosso culto racional, eu estou em sã consciência. Eu sei das minhas obrigações na minha casa, eu sei das contas que eu tenho para pagar, e eu vou pegar o que eu não tenho para dar. É complicado. Vendeu a casa, está vendo? Tá vendo? Já é. Eu participei, eu fiz campanha de 7 dias. Eu nunca doei 10 centavos. Porque eu fui para me libertar, porque até mesmo eu já vi nesse processo. E houve libertação, mas não foi pela compra, não, porque eu fui conversando com o Pai Central, que era Deus. É. Olha. É. Nossa. É obscuro mesmo. Por isso que eu falo, irmãos, metas a cumprir. Olha. E vários vídeos que a gente vê também, né, irmãos? Se pensar bem por esse lado dessa igreja, né? Eu não vou dizer que é de todo mal. Nós vemos que tem várias instituições que eles mantêm para tratamento de dependentes químicos. Isso é bom, né? Para tratamento, doação de cesta, ajudar os necessitados. Mas se você ler a palavra de Deus, nós entendemos que o apóstolo Pedro, por exemplo, ele era casado. E nas viagens, a esposa dele acompanhava ele. Tanto que Paulo, ele fala, poxa, os outros apóstolos, eles viajam, têm todo o recurso para viajar e pregar o evangelho. Eu não sou digno disso, em defesa dele, né? Inclusive Pedro, a esposa dele o seguia. O contexto dos textos diz isso aí. A esposa dele o seguia e ele ia evangelizar. Imagina. Não pode sua esposa que vai gastar mais. Não é assim, né? Os membros talvez não tenha, mas os líderes têm grande conhecimento. Aí eles usam isso para... tinham o acesso à leitura. Mas por isso que a romanista aí, a tradução de católico é universal. É a mesma coisa. Princípio bíblico reforçado por Paulo: não faça por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, isso tinha dentro do coração do nosso irmão Barnabé.
Barnabé? Paulo também, a Bíblia não fala que ele é solteiro, né? Diz que ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, o homem devia ser casado. Então, aí gera muita discussão nesse campo, né? Se para ser membro do Sinédrio ele deveria ser casado, então a gente entende que ele era casado. Eu acho também. Aí eu já não conheço. Mas Barnabé, eu não sei se ele era casado. Eu não sei dizer. Barnabé? Mas eu digo, Paulo, por ser membro do Sinédrio, ele deveria ser casado. Aplicação: que tenhamos essa visão de Barnabé, para que a igreja de Jesus seja o palco de bênçãos dos homens e da glória de Deus, e nunca palco de rivalidade e glória humanas. Então, devemos dentro da igreja ser aliados, nunca haver rivalidade no nosso meio, porque um irmão A está se destacando mais do que o irmão B, tá? Nós devemos apoiar esse que está se destacando para que ele faça que o reino progrida mais. E aí teve uma discussão. A igreja dos gentios estava crescendo. Aí, de repente, vai uns irmãos de Jerusalém e falam: olha, Gilberto, você é gentil, cara, mas para cumprir, você for salvo, você precisa se circuncidar. Imagina o Gilberto, tu que eu vou me circuncidar? Irmãos, a circuncisão para o judeu era a marca da aliança do Antigo Testamento, onde ele era cortado o prepúcio, a pelinha do prepúcio do órgão do homem. Então os judeus foram na igreja dos gentios e falaram: é importante que os homens dessa igreja façam isso também. Então ele teve sabedoria e coragem para enfrentar esse problema teológico. Como eu já resumi, esse é o contexto dessa disputa, essa controvérsia. Paulo e Barnabé, o que eles fizeram? Contestaram fortemente esse ensino. Aí a igreja de Antioquia decidiu enviar uma delegação até Jerusalém. Olha, essa pendenga que está surgindo aqui, nós não aceitamos, então nós vamos levar o caso lá para os nossos líderes que estão em Jerusalém, os apóstolos e os anciãos que andaram com Jesus Cristo. Eles vão decidir o que nós devemos fazer. Eles não simplesmente aceitaram: tá bom, irmãos, Gilberto vai fazer cirurgia, daqui a pouco Júnior, irmão Reis. Houve debate entre os líderes. Pedro defendeu que a salvação é pela graça de Jesus, tanto para judeus quanto para os gentios. Paulo e Barnabé relataram sinais e maravilhas entre os gentios. Poxa, é só aqui então que são salvos, então, quem é circuncidado. Olha o que aconteceu lá no meio do povo gentil, o povo de Deus gentil. Vários milagres e maravilhas como aqui aconteceram. Então, sinais, assim como em Jerusalém, estava na igreja dos gentios. Aí Tiago deu o parecer final: não exigir circuncisão, mas recomendar práticas que promovessem a comunhão. E evita lá comer bicho com sangue, tanto que antigamente a gente comprava aqueles frangos lá, macarrão, que não era cortado, era só quebrado o pescoço, enrolava e colocava dentro de um jornal e entregava, lembra? Esse era sangue sufocado, mas a gente tem que evitar essas práticas. Então, com sabedoria e coragem, Barnabé, ele levou a questão, ele não aceitou. O Espírito Santo falou: olha, leva a questão lá para os líderes de Jerusalém. Qual foi o resultado disso? Foi escrita uma carta oficial pela igreja.
Ao ser lido em Antioquia, causou grande alegria, mostrou que os gentios eram acolhidos plenamente pela graça. E não só os gentios, irmãos. Hoje, infelizmente, os judeus, há judeus messiânicos, certo? Mas a grande maioria ainda não aceitam a salvação pela graça de Jesus Cristo. Sabedoria e coragem teve esse resultado maravilhoso aí. Eles foram reconhecidos como homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 26. Foram reconhecidos como líderes valorosos e comprometidos com o reino. Quantas vezes hoje em dia faltam sabedoria e coragem para resolver os problemas que surgem no meio da igreja? Nós vemos uma grande igreja, que é a igreja pentecostal, irmãos, mas eu admiro aquela igreja. A Bíblia fala, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Aí tem uma igreja que o púlpito dela é uma prancha de surf. Mas quantos e quantas pessoas saíram do vício de drogas, da bebedeira, por causa da pregação do evangelho nessa igreja? Irmãos, foi uma bênção. Tem um homem chamado, o Júnior conhece, Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista da banda Raimundos. Quem não ouvia Raimundos nos anos 90? Eu, pecador como eu sou, eu ouvia. E esse homem hoje está ajudando essa igreja, sabe? Ele conheceu o pastor faleceu. Aí começou uma briga entre quem que ia ficar com os imóveis da igreja, quem que ia ficar na presidência da igreja. Irmãos, não tem que ter essa sabedoria aqui. Tem que ter essa sabedoria. E estava em discussão judicial, isso veio a público e, mais uma vez, o nome de Cristo foi pisado. Mas é isso, irmão, nós devemos ter sabedoria e coragem. Vamos orar. Tem decisões difíceis? Não tome com a emoção à flor da pele. Busque a direção de Deus, ore bastante. Eu creio que Paulo e Barnabé não foram enfáticos, falar, poxa, deixa eu examinar isso aí, será que é mesmo necessário o macarrão se circuncidar? Acho que eles pensaram, não foi de bate e pronto, receberam e já jogaram. Não foi, eles pensaram, buscaram orientação e foram até a igreja onde estavam os apóstolos e os líderes. Agora, irmãos, ninguém é perfeito. O apóstolo Paulo, assim como eu e você, erra. E Barnabé, como discipulador de Paulo, ele foi persistente. Ele fincou o pé, porque teve uma discussão. Num certo momento, na primeira viagem missionária, um irmão em Cristo chamado João Marcos, ele lá deixou Paulo e voltou para Jerusalém. Não vou seguir com vocês, vou... E isso deixou Paulo muito frustrado, a ponto de ele não querer dar segunda chance para esse João Marcos. Tanto que Barnabé falou, olha, vamos chamar esse João Marcos para a nossa segunda viagem. E Paulo falou, não. Ele foi embora na primeira. Ele foi irredutível. Ele não quis dar a segunda chance. Mas quantas vezes a gente não erra e Deus nos dá a segunda chance, irmãos? Infinitas vezes, segunda, terceira, quarta, quinta, milésima chance, não é? E Barnabé, um homem sabe o que ele é, fala, não é assim. Mas Paulo falou, não vou chamar ele. Mas Barnabé, vamos chamar. Não vamos chamar. Então Paulo, ele seguiu para um lado com Silas, que era um homem que veio de Jerusalém entregar a carta para a igreja de Antioquia, e Barnabé seguiu com João Marcos. Nós vamos ver mais detalhadamente isso daí. Após a primeira viagem missionária, os dois planejavam a segunda. Barnabé insistiu em levar João Marcos novamente. Paulo se opôs firmemente, lembrando que João Marcos o abandonou na viagem anterior. O desacordo foi tão intenso que resultou na separação de Barnabé e Paulo,
Como eu falei, Barnabé foi com João Marcos e Paulo seguiu com Silas. O abandono de João Marcos é reconhecido como erro. Ele errou. Eu não sei se ele tinha os seus motivos para falar, vou deixar vocês aqui, eu vou voltar para minha casa. Mas por que você vai? Não, você tem um compromisso com a gente, nós marcamos essa viagem, estamos seguindo. Mas talvez ele tinha algum motivo muito grave para ter ido. Mas hoje nós vemos, foi um erro cometido por ele. Vamos assumir isso, foi um erro cometido por João Marcos. Paulo considerou que ele não merecia uma nova oportunidade. Porém, anos depois, olha como foi sábio Barnabé. Levou ele, foi trabalhar com ele, e o próprio Paulo reconheceu o valor de Marcos. Ele me é útil para o ministério, está em 2 Timóteo 4,11. Não deu a segunda chance. Barnabé falou, não, ó. Ele não viu a situação que ele estava, e Barnabé chegou lá, olha, ninguém quer você, todo mundo está suspeitando, eu vou te apoiar e nós vamos seguir junto. Agora, João Marcos, ele foi irredutível em não chamar, mas Barnabé fez a mesma coisa, ó, João Marcos, vem comigo, vamos trabalhar comigo. Trabalhou, a ponto que Paulo, ele reconhece, me é útil para o ministério. Naquele momento, no primeiro momento, ele falou, não quero você comigo. Ele foi irredutível, falou, ó, pisou na bola uma vez, comigo é assim, é isso aí. Me arruma outra aí, irmã. Uma lição espiritual, agora sim. Exercitar misericórdia é mais do que justo. Se não fosse, como os irmãos oram aqui, se não fosse as misericórdias do nosso Deus se renovando em nosso dia a dia, o que seria de nós, hein, irmãos? Tudo consumido, né, irmã Silvia? Misericórdia, se eu não fosse filho de Deus, eu estava danado. Isso é essencial no discipulado. Barnabé mostra que grandes líderes não desistem de quem erra, mas acreditam na restauração. Tem casos de pessoas que dão chance, principalmente para aquelas pessoas que são drogadas, sabe? Acolhem nas suas casas, às vezes vão para o ministério trabalhar, deixa aquela pessoa lá, ele sai e rouba. Eu ouvi isso de um relato de um pastor. Ele vai, rouba e vai usar droga. Fica uma semana sem usar. Aquilo consome ele vai lá, rouba a casa do pastor e vai usar droga. O pastor vai lá dar outra chance para ele. Passa dias, ele faz a mesma coisa. E o pastor
ele vai lá dar outra chance para ele. Teve um caso que mais de 8 vezes a casa do pastor foi roubada porque ele deixava o rapaz lá. E o pastor insistiu com carinho, com misericórdia com essa pessoa, a ponto de ele, sabe, constrangido por aquele amor ali, ele parar, falou, ele não merece isso, não merece, eu não vou fazer mais, e não fez. E ele ficou limpo, ele se tornou uma grande bênção naquela igreja. Estaríamos dispostos a dar uma segunda chance a alguém na igreja que falhou? O irmão Wanderson se mostrava aqui um homem dedicado, só que ele foi pego em adultério. Será que a igreja daria essa nova chance, irmão Wanderson? Tem funções na igreja que não cabe mais, irmãos. Eu estar na frente dando mais aula, mas ser acolhido como um membro novamente. Isso é uma segunda chance, porque eu vou ser disciplinado se eu for pego em adultério. Mas não fazer parte do corpo de Cristo, aqui na igreja de Vila Rosa, e eu não vou poder mais ministrar lição nenhuma aqui, mas ficar aqui cultuando com os irmãos, me alegrando com os irmãos em Deus, a igreja tem que dar a segunda chance, né? Um leproso. Nossa. Tem situações, irmãos, que apenas os líderes da igreja sabem o pecado da pessoa. E a pessoa é tão amada dentro da igreja que a liderança, poxa, a gente vai disciplinar ele. E vai um monte de pessoa ir lá na casa dela. E o pastor, ele orienta às vezes. Por favor, irmãos, eu sei que esse momento é delicado, mas nesses primeiros meses só vamos à liderança da igreja, porque a gente tem que tratar aos poucos a pessoa. Porque às vezes a pessoa está achando que vai lá ajudar esse membro, ela só vai piorar a situação. Às vezes ela está rebelde, sabe? Eu errei, mas pô, não foi tudo isso. Aí a outra pessoa vai lá, é isso mesmo, irmão, não era para eles terem disciplina, aí fica lá. Então, às vezes a liderança faz isso, sabe? Não, deixa que é só a liderança que vai nesse primeiro mês. Pede para a igreja, né? Então, a gente tem que respeitar essa decisão. Mas a ponto de falar que a doença era por causa de pecado da pessoa, só se Deus descesse e falasse, olha, ela está assim por causa do pecado. Porque, irmão, se você ouvir de voz audível, falar que foi o Espírito Santo, ó, Gilberto, fulano está com câncer por causa de pecado. Isso aí, mano, é loucura, é o capeta falando na cabeça, porque não é assim. Não é assim, tome muito cuidado. Foi para a glória de Deus. Isso. De pecado. É ser muito ousado para falar, né? É ser muito ousado, porque, irmãos, falar em nome de Deus e não for aquilo mesmo, coitado da pessoa. A gente tem que ter um temor muito grande, irmãos. E outra, a Jéssica não é ovelha do pastor Valfrido, é ovelha de Deus. Se ele maltratar ela e falar dessa forma e judiar dela, ele vai prestar conta a Deus. A mesma coisa aos líderes da igreja, né? Vamos concluir aqui, irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse homem Barnabé, magnífico, né, irmãos? Por isso que eu falei, o hino que os irmãos cantaram, traduziu toda a nossa lição. Traduziu toda a nossa lição. Um homem que discipulou o apóstolo Paulo.
né? E ele, irmão, tomou a decisão acertada a respeito de João Marcos, enquanto o apóstolo Paulo falou, olha, não quero nada com esse cara, não vamos chamar ele não. Não, ele vai, não vai, então tá bom, então você segue seu caminho, eu sigo o meu. Siga o meu. Imagina, irmãos, e eu vou falar para você, separaram, mas Deus agiu nas duas frentes, amém ou não? As duas frentes foram abençoadas, e o importante é que depois o apóstolo Paulo, ele reconhece, João Marcos é muito útil no ministério. Ele teve uma caminhada. Foi votado essa semana que vão regular as redes. É muito difícil, mas vamos esperar ele se converter, ele perder a visão, cair do cavalo, aí tem o irmão Enéas que põe a mão lá sobre os olhos dele e cai as escamas. Vamos esperar tudo isso acontecer, igual aconteceu com o Paulo. É. Mas aí há os frutos da árvore, né? Ele teve os frutos e foi testemunhado aos líderes da igreja. Aconteceu isso comigo, eu fiquei cego, e teve os testemunhos, teve coisa maravilhosa na transformação dele. E a igreja falou, não, realmente, só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Fala, não, então você, mesmo com desconfiança, chegou, ficou, e Barnabé foi e discipulou ele. E ele usou, foi preso por donos de droga. Aí ele ficou 1 ano e pouco na prisão. E ele sempre pintou bem. Ele sempre pintou a casa bem. Aí ele ficou 1 ano e pouco, ele na casa a gente precisava pintar. Aí ele saiu na segunda. Aí quando foi na quarta-feira, a gente ficou sabendo, na quarta-feira a gente falou para ele lá em casa fazer um orçamento. Então a gente tem uma oportunidade para ele de novo. Ele estava saindo totalmente perdido, não sabia mais como estava o mercado de trabalho, então a gente deu uma chance para ele. Ele ficou lá em casa uns 3, 4 meses. Graças a Deus não aconteceu nada, então a gente deu uma oportunidade para ele. Eu até hoje, assim, ele é grato, sempre que ele manda mensagem, ele é grato, porque a gente deu a oportunidade para ele, através do que ele foi lá em casa, ficou postando, aí as pessoas ficam chamando, então está trabalhando em vários lugares hoje. Então, se a gente não der essa oportunidade para ele, a gente vai saber, né? Que ele mudou. Que ele mudou. Então, a gente fica sempre grato. Todos os apóstolos, inclusive o pai de todos os apóstolos, que foi Jesus, ele nunca jogou o pecado fora, ele sempre foi busca Foi. dos oprimidos e dos saboteados. Né? Ou seja, nós queremos, não, mas se nós entendemos e compreendemos que a salvação é dessa forma e é conduzido dessa maneira, nós não temos que olhar para o irmão Gilberto e o cabelo dele branco e preto. Nós temos que dar uma oportunidade para que ele se explique ao longo do tempo. É isso aí. E é só ver esse grande exemplo da irmã Daiane aí, ver outros exemplos como o Conte Lopes, né, que saiu da cadeia, e os desembargadores promotores falou, eu nunca vi mudança tão radical como foi nessa pessoa aqui. Ele era uma pessoa do Esquadrão da Morte. Ele saiu e o testemunho dele foi notório para todo o Brasil. O próprio oficial do Estado falou, olha, eu nunca vi transformação tão grande na vida como eu vi dessa pessoa, então ele está saindo. Eu vou assinar a liberdade dele. Ele saiu, se tornou pastor, infelizmente muitos inimigos durante a vida foram lá e mataram ele.
na frente da casa ou da igreja, eu não lembro bem, mas foi não faz 20 anos aí. Ele recebeu o título de filho da exortação pelos apóstolos, por seu caráter edificante, teve um reconhecimento apostólico, se eu não me engano é Atos 14, que fala, né? Ele e Paulo são chamados de apóstolos. Ele não faz parte dos 12, mas ele foi reconhecidamente, teve esse reconhecimento apostólico. Ele foi comprometido com o crescimento do próximo, né? Dedicava-se com humildade, perseverança e interesse sincero ao desenvolvimento espiritual dos outros. Foi generoso e igualitário, colocava seus bens à disposição dos necessitados, via todos como iguais em valor e dignidade, vida com propósito maior, usou sua existência para abençoar pessoas e glorificar a Deus, e é um modelo a ser imitado. Seu exemplo inspira cristãos a viverem com empatia, generosidade e visão de reino. Essas 3 palavras, irmãos, empatia, se colocar no lugar do próximo, né? Tentar entender o que a pessoa está passando. Ele foi generoso, tinha a visão de reino, e Paulo está se destacando, e eu vou diminuindo enquanto Paulo vai, eu não quero aparecer, deixa Paulo aparecer, porque o reino vai ganhar, e eu também só tenho a ganhar, eu ficando aqui no meu lugarzinho, amém? Algum irmão quer comentar algo? Não? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo exemplo maravilhoso que seu filho Barnabé nos dá, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esse relato escrito nas suas sagradas escrituras. E, meu Deus, por favor, meu Pai, coloca esse mesmo espírito dentro dos nossos corações, de ajudar os necessitados, de auxiliar aqueles que estão na igreja, meu Deus, e nos ajuda a reconhecer aqueles que têm dons dentro da igreja, para que nós possamos, meu Deus, dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, que nós tenhamos mais visão de reino. Senhor, meu Deus, também eu lembro aqui da nossa família, do nosso amado do irmão Valdilson, meu Pai, que está em viagem. Abençoa eles, protege, livra-os de todo o mal, de todo o perigo, que eles voltem bem, meu Deus. E recebe, Pai, a nossa gratidão mais uma vez, pois nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, até a próxima aula, irmãos. Irmão Gustavo, está com a palavra. Amém, irmãos? Vamos caminhar para o encerramento desse culto. Nós vamos orar agora pelos aniversariantes dessa semana. Dia